A paz do Senhor a todos. Eu sou Lucília Ramalho, serva do Senhor, e deixo aqui essa experiência para que possa lhe ajudar de alguma forma. Eu vivi toda a minha infância e parte de minha adolescência no sítio Capibaribe, no município de Viçosa do Ceará. Era um sítio no meio da floresta e durante o dia eu e meus irmãos brincávamos no campo, tomávamos banho no rio Capibaribe que passava em frente à minha casa. E durante as noites, né, apareciam contadores de histórias. E essas histórias, a maioria delas, era de assombração. E nós sentíamos muito medo após ouvir essas histórias. E Satanás, ele se aproveita das circunstâncias, né? Aqueles homens contavam aquelas histórias e ele fazia com que aparecesse de fato coisas assombradas naquele sítio. Eram muitas assombrações. Eu lembro muito bem que eu e minha irmã mais velha, criança ainda, a gente criança, né? A gente estava andando ali em um daqueles caminhos e aí de repente nós avistamos uma trouxa de roupa muito grande, aquela trouxa de roupa gigante, um lençol branco. E nós corremos, criança, a gente queria chegar perto daquela trouxa de roupa. E aí, quando nós chegamos pertinho, bem pertinho mesmo da trouxa de roupa, ela pulou, deu vários pulos e saiu pulando e entrou na mata. Imagine como ficamos, completamente assombradas. E essas coisas apareciam muitas por lá. Então, um dia, eu tinha uns 5 para 6 anos, o meu irmão mais velho, ele gostava muito de fazer umas brincadeiras, assim, de assombrar a gente, né? E aí, ele me pegou no meu braço e falou, Lucília, vamos ali na venda para a gente comprar bombom. E aí, a criança, né, doida por doce, eu peguei e eu fui, muito feliz. Então, chegando próximo da venda, tinha um bambuzal fechado, escurecia. O ambiente era tardinha. Ele se escondeu muito rapidamente no mato, atrás de alguma árvore, e ele gritou: lá vem um bicho, vai te pegar. Eu olhei para todos os lados e eu não vi ninguém, imagine. Eu fiquei completamente assombrada e eu comecei a correr em direção à minha casa e gritar. Eu gritava tão alto, gritos de uma pessoa que realmente está assombrada. E os meus pais ouviram aqueles gritos assombrados e eles correram em minha direção. E eles relataram que parecia que eu corria tanto que parecia que os meus pés não tocavam no chão. E quando eu cheguei, que me lancei aos braços de meus pais, eu desmaiei. E eu demorei muito a voltar daquele desmaio. Não sei lá o que aconteceu. Só sei que quando eu voltei do desmaio, os meus olhos o globo ocular estava retorcido. O meu olho direito estava com estrabismo para baixo, ele tinha descido e o preto do olho estava para o canto, embaixo aqui do nariz. E o esquerdo com o estrabismo também para o canto do olho. E aparecia mais branco do que preto do olho. Então eu estava naquele estado. Meus pais assustados, a família preocupada, sem saber o que fazer naquela época, atrasada a medicina. Não tinha nem oftalmologista naquela região, nos anos 60. Então eu fiquei com essa situação. Então entra aqui uma parte, a minha avó, a parte da idolatria. Os meus avós paternos moravam próximo, bem próximo da minha casa, e eles moravam numa casa muito grande, era uma casa de fazenda. Tinha uma sala grande, muito grande essa sala. E essa sala tinha um santuário de vidro muito grande, e onde os ídolos eram guardados, ficavam ali dentro, protegidos naquele santuário. Ela tinha um cuidado muito especial com esses ídolos. Então ela me falou sobre o poder que tinham os ídolos, poder entre aspas, né? E ela me deu um ídolo de Santa Luzia. Esse ídolo tinha uma bandeja, uns olhos dentro da bandeja, e ela me falou que eu rezasse todo dia, eu pedisse a Santa Luzia que ela ia curar os meus olhos.
Então, eu fiz isso, eu peguei, criancinha, eu criei uma fé muito grande naquele ídolo. E eu todo dia pedia para Santa Luzia curar os meus olhos. Eu completei 17 anos e nada de cura. Porque nós sabemos que pela Bíblia que os ídolos eles nada podem fazer. Então eu, com 17 anos, a minha irmã mais velha, né, Lucy, que morava com o meu tio Carvalho em Salvador, ela casou e foi me buscar para que eu fizesse tratamento da visão. E eu fui no ano de 75, né, com 17 anos, para Salvador. E no ano de 77 eu fiz a primeira cirurgia e obtive sucesso, uma melhora muito grande. Depois fiz a segunda cirurgia, não teve sucesso. E fiz a terceira cirurgia, que também teve um sucesso. O estrabismo, que era para baixo, ele corrigiu, mas até hoje eu tenho ainda um pouco de estrabismo, porque realmente o trauma foi muito grande. E aí, meu tio Carvalho, adventista do sétimo dia, sabia da minha fé e pregou para mim, mostrou na Bíblia, né, que os ídolos, eles não têm poder algum. E aborrece muito a Deus aquele que adora ídolo, e no lugar de buscar o poder de Deus, busca de ídolos. E ele me mostrou, né, em Êxodo 20, de 3, capítulo 3 até o 17, tem os 10 mandamentos. E um dos mandamentos o verso 4 e 5, o segundo mandamento, ensina para não fazer imagem de escultura e nem se curvar, se ajoelhar diante dessa imagem, nem adorar e nem pedir nada as imagens de escultura, porque elas nada sabem. Ele me mostrou também no Salmo 115, versos de 4 a 8, né, que relata: os ídolos são feitos de prata e de ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, olhos tem, mas não vê, ouvidos tem, mas não ouve, narizes tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, e nem som algum sai da sua boca. E olha aqui o mais grave: a eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, eu aprendi, né, que eles não têm poder algum, e aqueles que adoram, aqueles que fazem, eles ficam sem discernimento espiritual, ficam cegos espiritualmente. No lugar de buscar a Deus, que é o Todo-Poderoso, Deus que criador do céu e da terra e do mar, tudo que nele existe, é o Deus que criou o ser humano, é o Deus que mantém o ser humano, aí fica buscando ídolos, era o que eu fazia. Então, aprendendo, eu perdi totalmente a confiança. E eu me desfiz daquele ídolo, eu desprezei aquele ídolo. Então, eu não acreditava mais. Eu não me tornei uma crente, como a gente falava na época, mas também eu não acreditava mais naquilo. Eu aprendi que a nossa fé tem que ser em Deus. Então, passaram-se alguns anos. Aí quando foi no ano de 93, no meado do ano de 93, me apareceu um embaçamento na visão. E eu não enxergava direito, aquele negócio me incomodando bastante. Olha o que aconteceu, eu ouvi uma voz falando dentro da minha mente, incomodando: olha, você foi desprezar Santa Luzia, ela vai te cegar. Com o entendimento que eu tenho hoje, vejo, olha que ídolo vingativo, né? Muitos deixam de adorar a Deus, deixam de seguir, nem conhecem a Deus. No entanto, Deus não faz essas coisas com as pessoas. Deus, ele é um Deus de amor. Então, a mensagem que Satanás passou para mim naquele momento é que ela ia me cegar. Mas eu, como naquele momento não tinha um conhecimento da palavra de Deus, eu tinha entendido bem a mensagem dos ídolos. Mas aprendi, mas não praticava nada da palavra. Só não buscava os ídolos. Aí, naquele momento, me veio um temor muito grande. E acompanhado com o temor, veio uma raiva muito grande dos crentes, de todo aquele que pregava a palavra de Deus. E eu tomei a decisão. Eu decidi, eu não quero mais ouvir um crente falando comigo, porque eles me fizeram perder a confiança na minha santa. Olha o pecado que eu cometi. Eu pedi perdão a Santa Luzia, na inocência, e fiz uma promessa de que ela curasse os meus olhos, que eu ia pagar uma promessa na igreja de Santa Luzia.
e adorá-la. Passando-se alguns dias, a vista foi limpando e eu fiquei enxergando perfeitamente. Olha, o diabo coloca a doença e depois ele tira. Ele opera por trás dos ídolos, para que a sua confiança fique cegamente num ídolo que não faz nada e desvie o foco de Deus. Foi isso que ele fez comigo. Tudo bem, então eu fui, um certo dia, um domingo, eu resolvi pagar esta promessa, domingo cedo. Fui pegar o ônibus, domingo é tudo deserto, eu morava na cidade alta em Salvador, Bahia, e a igreja ficava na cidade baixa, na região onde era tudo comércio. Domingo, tudo fechado, tudo completamente deserto. Eu fui, entrei no ônibus, a primeira pessoa que eu me bato no ônibus foi a irmã Gedália. Ela é uma serva do Senhor, e ela disse, Lucília, vai para onde? Aí eu expliquei o que eu ia fazer, ia pagar esta promessa. Ela se larga de ser besta. Esse ídolo não tem poder algum e muito aborrece a Deus. Busca ídolos, busca Jesus, que é o Todo-Poderoso. E eu, naquele momento, senti muita raiva dela e eu fui bastante grosseira. Eu disse, deixe eu ir pagar minha promessa. Tudo bem, ela se calou. Com certeza ela deve ter ficado orando por mim ali, que ela é uma mulher de oração. E eu segui e fui pagar esta promessa. Quando atravessei, o ônibus atravessou o túnel, desceu para a Cidade Baixa, eu já tinha a informação, desci e ali tudo deserto. Eu bati no portão de uma grande empresa para pedir informação, que direção que eu seguisse, direita ou esquerda. Aí saíram, abriram o portão, dois rapazes, dois seguranças com uniforme de segurança, dois rapazes, uma média de 25, 26 anos, por aí. Aí eu pedi a informação, eles olharam para mim e falaram, você vai fazer o que nesta igreja de idolatria? Tudo que acontece naquela igreja não agrada a Deus, é idolatria, entra no desagrado do Senhor. Eu olhei para eles e perguntei, vocês também são crentes? Ele falou, somos crentes sim, servo do Senhor. E eu disse, por favor, eu só quero saber o endereço. Fui um pouco grosseira. Eles, educadamente, é muito deserto e perigoso, mas você quer? Eles saíram um pouco do portão, apontaram a direção, à direita minha, bem deserto, uma rua longa. E aí eu agradeci a eles, eles entraram. E quando eu tirei a vista deles, que jogo para a rua, bem próximo de mim, apareceu do nada. Apareceram dois jovens, adolescentes, sem camisa. E cada um com um objeto cortante, parecia navalha, brilhava a luz do sol, o sol estava nascendo, né? E eu me apavorei, dei alguns passos e bati bem forte novamente naquele portão. Eles nem olharam para fora e já foram dizendo, não lhe dissemos que é perigoso? E eu entrei. Então eles fecharam o portão e a guarita era uma salinha pequena, tinha uma cadeira, né? Além da deles. Aí eles me dirigiram essa cadeira, sente-se. E eles pregaram para mim praticamente a manhã toda. E pregaram sobre a idolatria, tudo que o meu tio já tinha pregado e Satanás tinha tirado da minha mente. E muito mais. Eles contaram muitas experiências de pessoas que idolatravam, tinha muitos ídolos e ensinavam errados, e a mão de Deus veio sobre essas pessoas. E eu sei que eu entendi. Quando eu entendi e eu fiquei calma, eu confessei para eles. Eu disse assim, olha, eu tenho vontade de ser crente. Sinto vontade, mas não consigo. Eu fui convidada uma vez para ir à igreja, tinha ido já umas 2 vezes, mas a minha cabeça, eu falei para eles, a minha cabeça dói, eu me sinto mal e não entendo uma palavra do que o pastor prega. Aí eles sorriram, né? Você sente vontade de ser crente. Então você vá para casa que nós vamos orar por você. Você vai ser uma crente. E eles riram e disseram assim: olha, se você, mesmo que você chegue cega, não foi Santa Luzia, porque ela não existe, não tem poder algum. Foi Satanás, não acredite. Eles brincaram assim. E eu saí dali feliz da vida e fui para casa. Ali algo mudou dentro de mim a partir dali. E aí, passados alguns dias, poucos dias, meu filho adoeceu. Levo no pediatra, quando
Ele pediu o exame, fez os exames, quando levei o resultado, um quadro de leucopenia grave. E meu filho perdendo o apetite, com as olheiras, meu filho muito enérgico, só vivia correndo e brincando, então ele passou a ficar mais quieto, às vezes ficava deitadinho, não é normal de uma criança, aquilo me apavorou. E a médica repetindo exames a cada 2 meses, a cada mês, e os médicos me deram o telefone, olha, mãe, qualquer coisa, se acontecer isso ou isso, você liga a qualquer hora, aquilo me apavorou. E eu um dia abri um exame novo dele, quando eu vi o resultado, que não estava melhorando, eu entrei em pânico, me apavorei. Eu me lancei na cama, uma sexta-feira de manhã. Eu me lancei assim, ajoelhada com o corpo na cama, chorando e disse, Senhor, salva, cura meu filho, salva meu filho, eu nunca mais te largo. Eu nunca tinha feito uma oração assim, eu só rezava. Sentia a direção do Senhor ali na minha vida. Eu senti algo de junto de mim ali diferente naquela hora. E aí no sábado de manhã eu me arrumei, fui procurar uma igreja, e a poucos metros da minha casa, uma igreja adventista que eu nunca tinha visto, o inimigo cega a gente. Eu entrei nesta igreja, fui muito bem recebida, a irmã Tatiara me recebeu muito bem, e eu conversei com ela tudo o que estava acontecendo com meu filho. Ela saiu, eu tinha ido pedir oração, ela saiu que eu nem percebi. Quando de repente o primeiro ancião, o líder da igreja, naquela manhã estava liderando, ele já com o microfone convocou toda a igreja a se ajoelhar e disse, nós temos aqui uma visita, Lucília, e seu filho está muito doente e vamos orar e clamar a Deus por esta criança. Então, o irmão Altamirando chamou toda a igreja a se ajoelhar-se e oramos ao Senhor. Eu voltei para casa feliz e com a certeza de que meu filho ia ficar curado. Então ele foi melhorando, comendo melhor, as olheiras foram se desmanchando e eu sentindo a melhora do meu filho. Isso foi 2 de outubro de 93, esse dia que eu fui a esta igreja. E eu recebi um marcador de página com o versículo bíblico, nesse primeiro dia que eu fui à igreja, dizendo, Salmo 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu recebi logo na entrada, ninguém sabia a minha história. Veja a direção de Deus. E aí, quando foi no início de dezembro, a médica pediu para repetir os exames. E aí, levei no Hospital São Rafael, quando a médica olhou os exames, eu já sabia que algo tinha acontecido com meu filho, porque ele estava bem, ele tinha melhorado muito, mudado. A médica olhou para mim e falou, mãe, seu filho está curado, mãe. Ele não tem mais nada, tudo normal. Naquele momento eu senti a confirmação do poder de Deus. Eu fiquei muito feliz e já testemunhei para aquela médica do que Deus havia feito na vida do meu filho. Voltei à igreja, muito feliz, contei na igreja e pedi o batismo. Eu fui batizada, agora eu já era uma crente, eu já era uma serva de Deus. E eu então me lembrei dos 2 seguranças jovens daquela empresa, lá na Cidade Baixa. Eu disse, eu vou voltar e eu vou contar para ele que agora eu também sou crente, eles vão ficar felizes. E aí não saía da minha mente aqueles rapazes. E eu fui lá naquela empresa, estava aberta, que era um dia de semana, e tinha um segurança muito alto. E esses 2 seguranças, eles eram da minha estatura, eles não eram altos. Então, aquele segurança enorme, eu fui, cheguei lá, procurei por aqueles 2 rapazes, disse o nome deles, eu lembrava o nome deles na época. E aí, ele disse, não tem nenhum segurança com esses nomes. Eu disse, tem, olha, tem sim, eu tive aqui, poucos meses atrás, e eu passei a manhã todinha com eles aqui, eles pregando para mim o evangelho, eles são 2 crentes. E esse segurança falou assim, olha, moça, eu trabalho aqui há muitos anos, e não tem nenhum segurança com esse nome, com esses nomes, e muito menos crente, não tem nenhum segurança crente aqui. E eu insisti muito com aquele homem que ele chegou a ficar bravo comigo. Foi uma insistência mesmo, e aí eu saí, eu digo, no mesmo instante eu fiquei triste. Eu digo, eu não consegui, meu Deus, não tem. Mas logo depois eu digo, meu Deus, se não tem nenhum segurança com esse nome, com esses nomes, nem um crente, e ele trabalha há tantos anos, trabalhava acho que eram uns 10 anos, muitos anos. Então eles eram anjos do Senhor.
Deus sabia que eu não ia dar mais crédito para nenhum ser humano falando da palavra para mim, mas Ele viu dentro do meu íntimo a sinceridade, eu estava sendo enganada, e Ele enviou aqueles anjos naquela empresa onde eu ia bater para pedir informação, e Ele ocultou o segurança humano que estava ali para que não visse, e aqueles seguranças, anjos, aqueles anjos na aparência de segurança, eles pregaram para mim a manhã toda. Eles ouviram a minha história. Olhe, queridos, eu não sei o que você está passando neste momento, mas creia que Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que Ele te observa. A palavra diz que Ele observa todos os seres humanos lá em Salmo. Ele sabe o que você está passando neste momento, o que você está sentindo. Nada é oculto aos olhos de Deus. Ele envia seres humanos para te falar palavras de conforto. E se necessário for, ele envia também anjos. Como ele fez comigo, ele enviou anjos para a minha maior necessidade naquele momento, era sair daquele engano. E ele enviou anjos para pregar para mim e para me tirar do caminho, da direção errada e me conduzir para a direção certa. E ele tem os seus meios. Quando meu filho adoeceu naquele momento, outras vezes eu levava em candomblé, eu levava em pediatras, mas levava também em candomblé para tomar banho de folhas, buscar, era colar de alho, aquelas coisas. Mas dessa vez, quando meu filho adoeceu, eu estava tendo toda a direção, eu estava tendo a direção de Deus. Outras vezes Satanás estava me cegando, mas dessa vez foi diferente. Deus viu a minha inocência, Ele me buscou, Ele enviou anjos. Ele nunca deixou de cuidar de mim, mesmo eu distante dele, mesmo eu indo para o candomblé buscar ajuda, Deus estava ali me ajudando, eu que estava cega. E ele enviou esses anjos, e os anjos pregaram toda a verdade para mim. E quando meu filho adoeceu, eu não senti vontade de ir para candomblé, eu senti vontade de buscar Deus, eu fui buscar ajuda na igreja, mas era a direção de Deus ali. Os anjos disseram, nós vamos orar por você. Ali estava um exército enorme de anjos ali afastando os poderes das trevas, para que eu pudesse então chegar até a igreja e eu pudesse ser liberta. Queridos, eu não sei nesse momento que vocês estão passando, querida amiga, querido amigo, eu não sei o que você está passando, a dificuldade do momento, mas acredite que Deus está te vendo. Fale com Ele. Ídolo não tem poder algum. Ninguém. A Virgem Maria foi uma grande mulher que Deus escolheu para gerar Jesus no seu ventre, mas ela é um ser humano como nós. Ela não tem poder algum de resolver nada por nós, é somente Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ore a Deus em nome de Jesus e Ele vai te ouvir, Ele vai derramar o grande poder na tua vida, Ele vai te livrar deste problema que você está passando neste momento, não importa qual seja. Eu tenho muitas experiências com Deus, eu tenho experiência de cura e eu vou relatar em outros áudios muitas experiências e você pode buscar no YouTube que você vai encontrar, porque eu vou relatar. Deus te abençoe, Deus te cubra com a luz de Deus, em nome de Jesus. Amém.